boa tarde. Então hoje nós teremos aí uma exposição do professor Marcelo, que é membro como docente aí do programa de Biocombustíveis. O senhor pode melhorar a sua apresentação, professor? Está ótima. Específica? Então, com a palavra, boa tarde, vai trabalhar. Bom, boa tarde a todos. Já tive o prazer de conversar com vários de vocês. Alguns são novos, eu não conheço, primeira vez que estou vendo. Então é bastante prazeroso estar aqui. Então agradeço o convite aí da professora Lília e do professor Evangelista para poder participar dessa disciplina, né, que ao meu ver não é tão uma disciplina, ela é muito mais um encontro de todos os membros do programa semanalmente para que se discutam, né, aquilo que cada um está fazendo e para que se veja algumas abordagens que talvez possam ser aplicadas nos nossos próximos projetos. Então, para mim, o seminário é extremamente importante, em que pese nós docentes, todas as vezes que pergunto para vocês se seminário é importante, ele diz que né, mas raras as vezes de a gente conseguir comparecer a todos os seminários. E se pese também é uma questão mais acadêmica, né? A gente tem várias outras atividades. Então, às vezes, a gente começa a priorizar algumas demandas e esquece que o seminário tem tão quão importante demanda quanto qualquer uma outra. Então, para mim é bastante prazeroso. E fui convidado para falar de alguma coisa, né, assim, que era para eu sugerir um tema. E eu falei assim, bom, vamos sugerir então uma área de biotecnologia, que é uma área que está bastante envolvida, né, basicamente com o que eu trabalho, né, tem uma disciplina que leva o nome de biotecnologia vegetal, então tem a ver com o que eu faço. Só que às vezes, se você aprofunda muito numa coisa que você faz, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não vou gostar aqui, ou não gostei, já não tive uma certa antipatia com o negócio. Então a minha ideia aqui é falar da biotecnologia como estilo de futuro, bastante ousado no tempo. Então, e a ousadia faz parte do ser humano, nós temos que ser ousados no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida. E a ideia não é esmiuçar as técnicas biotecnológicas, né? Mostrar para vocês o que é uma mutassômica, né? O que é uma mutassômica? Não é isso, a ideia é falar para vocês, nós vamos trabalhar com metagenômica, glicômica, né? Então a ideia não é isso, né? Na realidade a gente dissecar as técnicas, e se a gente mostrar que na verdade vocês vão ver ao longo da exposição que a biotecnologia está presente no todo do nosso dia a dia e no todo do nosso programa, que é biocombustíveis, né? Tudo que a gente for fazer aqui, a gente vai ter alguma coisinha de biotecnologia. Então o foco vai ser muito mais os alunos, logicamente, do que os docentes. Eu vejo que tem 4 docentes, né? O professor Evangelista, o professor Alexandre, a professora Lília e acho que o professor David. Isso, né? Primeira vez, muito prazer. É a primeira vez que eu vejo, então são 4 docentes, então o foco maior é nos discentes em si. Então pode ser que eu fique a desejar para os 4 do que eu vou falar aqui. Bom, primeiro, biotecnologia. Né? O que é biotecnologia? Até a década de 70, nós tínhamos uma biotecnologia, a gente fala de biotecnologia clássica, né? Ou seja, aquela biotecnologia que usa o fermento para fazer o pão, que usa o fermento para fazer a cerveja, usa o fermento para fazer o vinho. E depois da década de 70 nós temos uma biotecnologia que é mais moderna, né? E esse termo, biotecnologia, deriva de 3 termos de origem grega, que é bio, logos e técnicos, ou seja, vida, conhecimento e a ciência, né? A tecnologia para desenvolver alguma coisa. E atualmente a gente tem um conceito mais moderno, vamos dizer assim, que são métodos modernos que permitem aos cientistas transferir genes de maneira antes impossível, com grande segurança e precisão. Como que a gente pode transferir genes de um indivíduo para o outro? Por meio do cruzamento. Você cruza 2 indivíduos e transfere gene de interesse. Só que quando você transfere um gene por meio de cruzamento, você leva junto com aquele gene um background genético que às vezes não é de interesse. Ou seja, você pode levar junto com um gene para resistência à doença, um gene que confere porte anão. Então, ou seja, você tem uma planta que tem resistência à doença, mas infelizmente ela é anã e você queria uma planta alta. Ou o contrário, você transfere um gene para uma planta anã, ou seja, eu quero que a planta seja baixinha para eu fazer uma colheita de melhor maneira, mas você leva junto o quê? Genes que conferem suscetibilidade a alguma praga ou doença. Tá?
Conquanto que esses meios, esses métodos modernos que permitem que a gente possa transferir o gene único, só ele, só aquele que você tem interesse. Aí existem várias técnicas para isso. Mas hoje já existe uma corrente de biotecnologistas, vamos dizer assim, que já dizem que a biotecnologia engloba o melhoramento clássico. Ou seja, a maioria das pessoas que trabalham com biotecnologia fazem melhoramento clássico. Agora, nem todo melhorista clássico faz biotecnologia. Ou seja, alguém pode me perguntar assim, mas a professora Ana Paula Varzella, né, um outro professor qualquer, faz simplesmente seleção do micro-organismo, ele não manipula ninguém geneticamente. Sim, mas você está trabalhando com biotecnologia, está produzindo enzimas e está fazendo seleção, ou seja, você está usando técnicas de biologia molecular, de biotecnologia e usando técnicas de melhoramento clássico. Então hoje, quem trabalha com biotecnologia já se diz assim, olha, nós fazemos melhoramento clássico, então somos melhoristas, tá? Então, feita essa introdução, vamos dizer aí de alguns ramos da biotecnologia em si. Então nós temos a biotecnologia azul, né? Que trabalha basicamente, isso aqui é teórico, né? Tem muita gente que não gosta, tem outros que gostam de justificar teoricamente, mas eu acho legal isso aqui. Então nós temos a biotecnologia azul, que é a biotecnologia que dedica às questões marinhas, né? As questões aquáticas. A biotecnologia verde, que diz respeito à biotecnologia agroflorestal, ou seja, a biotecnologia de plantas. A biotecnologia vermelha, que é a biotecnologia médica, e a biotecnologia branca, que é a biotecnologia industrial, que visa o quê? Produção de bioquímicos, a separação aqui foi intencional, por meio de bioprocessos, também a separação intencional. Tá? Desses quatro ramos aqui, no nosso programa de biocombustíveis, a única que talvez não faça parte é a vermelha. Correto? Se nós pegarmos a biotecnologia azul, nós podemos produzir biocombustíveis a partir de algas. Né? Então nós podemos pôr as algas para produzir biocombustível, até gordura. Né? Você pode produzir gordura para a gente. Essa aqui a gente está careca de saber, ou seja, a nossa biomassa que nós usamos hoje, em grande quantidade, está onde? Está no sistema agroflorestal, ou seja, na agricultura, né? No sistema de floresta, ou seja, a gente trabalha com biotecnologia de plantas. E a branca? A branca decorre dessas outras duas aqui de cima, ou seja, o que você produz aqui na biotecnologia azul, o que se produz na biotecnologia verde, vai ser tratado onde? Na biotecnologia branca. Ou seja, você tem esses três compartimentos, né, os dois primeiros, e o terceiro é que faz o tratamento final. Ou seja, onde é que está o nosso core business? Está aqui. Ou seja, nós plantamos a soja para produzir bem o óleo. Nós não estamos muito interessados em quantos quilos de soja, grama vai produzir. Nós queremos saber quantos litros de óleo vai produzir. E o óleo vai estar aqui no final, né? Então vai estar aqui nos produtos bioquímicos, tanto para a farmácia quanto para os bioprocessos. Tá? Aí nós perguntamos, mas a biotecnologia então vai estar voltada só para os biocombustíveis? Não, muito pelo contrário. Quem trabalha com a biotecnologia também se envolve com os combustíveis fósseis. Ou seja, o primeiro caso que a gente vislumbra dentro do combustível fóssil, o que é um grande filão para a biotecnologia? São os efeitos ambientais dos combustíveis fósseis, que são bastante devastadores, ou seja, um derramamento de óleo em uma reserva, por exemplo, causa um impacto bastante grande. E nós podemos usar a biotecnologia, ou seja, os micro-organismos, para fazer o quê? A despoluição desse ambiente. Nós podemos ter um micro-organismo que produz uma determinada enzima que degrada o óleo, ou imobiliza esse óleo, ou processa esse óleo, de modo que a gente pode ter uma limpeza do ambiente. Além disso, né, nós podemos ter o quê? A adaptação, né, e engenheiramento de micro-organismos. Ou seja, ao invés de você fazer a seleção do micro-organismo, você pode adaptá-lo àquele meio e você pode engenheirá-lo. Ou seja, essa palavra engenheiramento, isso não existe, tá? Isso é um derivado da língua inglesa que na verdade no português ela não tem. Eu não consigo achar um similar assim para engenheirar. O que seria um engenheiramento? É você pegar um micro-organismo e pegar genes de outros e modificá-lo. Ou você pode pegar um micro-organismo e fazer mutações nele, de modo que ele deixe de produzir alguma coisa, alguma via metabólica. Então isso é engenheirar o micro-organismo. E a gente pode engenheirar tanto organismos quanto micro-organismos. Por meio de quais técnicas?
A gente pode fazer isso aqui por meio de sequenciamento de DNA, ou seja, vou lá, sequencio o DNA, vejo qual é aquele alelo que está presente, ou seja, nós temos genes que têm diferentes alelos, e cada alelo é responsável por uma característica. Nós podemos fazer a tal da mutassômica que eu acabei de falar agora há pouco. O que é isso? A mutassômica nada mais é do que você fazer uma engenharia reversa, ou seja, ao invés de você transferir o gene para o organismo, você faz a mutação do gene. Você tem um gene que produz uma enzima que é indesejável. O que você faz? Você vai arrancar o gene? Ah, não. Você simplesmente muda ele, dá um knockout. Tá? Então isso é mutassômica. E quando você faz knockout em grande quantidade de genes, né, aí nós temos as ômicas. Pode ver que aqui é tudo ômica. Então nós temos a genômica, que é mais comum, ou seja, o que é a genômica? Você tem a genômica estrutural e a genômica funcional. A genômica estrutural, ela visa o quê? Analisar toda a sequência de genes de um indivíduo. Por exemplo, a moça aqui. A gente faz o sequenciamento do genoma dela e vê quais são os genes que ela tem e quais são os não genes, que sequências que elas têm que não são codificantes. Isso seria a genômica estrutural. Quando nós trabalhamos com a genômica funcional, aí nós estamos interessados em saber o que dos genes que ela tem que estão funcionando. Ou seja, o que dá a pele escura para ela? Quais são esses genes? Qual que dá a pele escura para mim? O que faz com que o professor evangelista tenha a pele mais clara? Então são genes, alelos distintos, e isso a gente vê através de quem? Da genômica funcional. Tá? A transcriçômica, né, que é também aqui a genômica funcional, o que é? Quando a gente trabalha com genômica, a gente analisa os DNAs. Quando a gente trabalha com transcriçômica, a gente trabalha com um RNA, com um produto, né? Ou seja, o meio termo entre a transcrição e a produção da característica em si. Nós podemos trabalhar com quem? Com a proteômica, ou seja, nós não quero trabalhar com DNA nem com RNA. Né? Aqui é DNA, aqui é RNA, aqui é proteína. Eu quero trabalhar só com proteína, que é o produto final. Então você pode trabalhar também com quem? Com proteômica, e isso tudo para fazer o que? Transformações de micro-organismos ou organismos de modo a atender a sua necessidade. Né? Metabolômica, né? O que é metabolômica? Ver metabólicos, já é um passo mais adiante. Aí você pode ter glicômica, lipidômica, epigenômica, metagenômica, né? E todas essas ferramentas aqui você vai necessitar de um carinha, que é esse último aqui, a bioinformática. Ou seja, você usa todas essas ferramentas, vai gerar uma quantidade de dados bastante grande, e esses dados você vai ter que transformá-los, vai ter que trabalhá-los por meio da bioinformática. Essas técnicas aqui todas, a gente não vai secar isso não. Isso é para vocês saberem, existem essas técnicas. Eu gostei daquela ali que chama epigenômica, e vou lá e olho, saber o que é. Tá? Mas todas elas são aplicadas à biotecnologia para a gente entender como que o ser vivo funciona e como que a gente pode melhorar esse ser vivo para o nosso intuito. Veja aqui, né, que nós temos o desenhozinho do passarinho, a foto do passarinho todo né, grudado de óleo, vamos dizer assim. E aqui uma foto da China, dias passados, acho que foi dia 21, dia 22, não sei se vocês viram no noticiário, né? É totalmente poluído. Então, ou seja, nós podemos resolver esses problemas de poluição por meio de engenharia genética, por meio de biotecnologia em si. Aqui um exemplo de um trabalho que foi publicado na Nature Biotechnology, né? No qual os pesquisadores, ou o pesquisador, né, ele descreve aqui uma bactéria que ela consegue mobilizar a partícula de óleo. Tá? É uma espécie de Alcanivorax bocumensis, tá? Então é uma espécie de bactéria que ela consegue o quê? Quelar esse poluente em si. Então ela consegue metabolizar esse óleo. Então veja que é um fato bastante interessante do ponto de vista biotecnológico. E ele viu aí o genoma, aí estudou as vias, o que ela tinha, o que ela não tinha, do ponto de vista de biotecnologia em si. Aí, vamos supor que ele descobre um gene interessante nessa bactéria. O que ele pode fazer? Aí ele pode transformar esse gene em uma outra bactéria de mais fácil cultivo e utilizar em grande escala. Tá? Então, se ele não quiser usar o organismo selvagem, o nativo, ele pode fazer uma linhagem geneticamente modificada de uma outra espécie, inclusive. Bom, combustíveis fósseis não é o nosso caso. Nós queremos saber de quem? Dos biocombustíveis. E onde que a biotecnologia pode adentrar nisso. Né? Então, aqui temos um esqueminha aqui mostrando como que se pode produzir biocombustível, né? Ou seja, biocombustível é aquele combustível que vem de fontes renováveis, né? Ou seja, de origem não fóssil. E aqui no início, na fonte, nós temos o quê?
os organismos vivos que a gente pode utilizar, sejam eles plantas, animais, algas, né, bactérias, qualquer organismo que produza alguma coisa que você possa transformá-lo em um biocombustível, ele pode servir de fonte de biocombustível. O que se preconiza hoje? Que essa fonte não seja alimento. Porque alguém pode falar assim, mas eu tenho um alimento, cará. Alguém conhece cará? Cará é um tubérculo, né, tipo parecido com inhame, né? Porque ela tem valor. Você chega numa casa qualquer, ela arruma uns cará, e o cara, você pede 2, ele te dá uma dúzia. Não tem valor nenhum. Agora, aplica algum procedimento ao cará que faça com que ele produza algum tipo de biocombustível de alto valor agregado. O cará vai ter um valor muito grande. Então, ou seja, aquilo que era o alimento de subsistência, ele vai passar, ele vai ter um valor agregado bastante grande. Então, ou seja, o que se preconiza é que essa fonte não seja nenhum tipo de alimento, nada usado na alimentação humana. E aí nós temos vários processos até nós chegarmos à produção do biocombustível, né? E o que nós estamos interessados é nesses processos o quê? Biológicos, que nós temos os processos químicos e os processos termoquímicos. O que nós vamos querer ver aqui mais é dos processos biológicos, onde que a gente pode atuar ou não, tá? E o biocombustível a gente divide eles, os autores, né, mais os expertos no assunto, dividem em 4 gerações, tá? Então tem algumas coisas eles falam que é da primeira, outras da segunda, outras da terceira. Então eu tentei pegar algumas partes disso. Primeira geração são aqueles produzidos a partir de alimentos. Então, por exemplo, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um alimento, ou seja, dependendo do preço do açúcar, varia o preço do etanol. Ou seja, se o etanol está mais caro, não desvia a produção de etanol. E o que nós temos a ver com a parte biotecnológica? Tem a ver aqui na área de produção, ou seja, como que se produz o bioetanol? O bioetanol é produzido por meio de leveduras, né? Que são micro-organismos, são fungos, são eucariotos. Esses eucariotos, durante o processo de fermentação, eles desviam para a produção de etanol. E o que acontece aqui dessa primeira geração? Nós temos sérios problemas. Nós temos problemas que o micro-organismo ele pode ser inibido pelo próprio produto, né? Ele pode ser inibido pela temperatura, ou seja, se a gente vê que isso aqui está numa caldeira, está numa temperatura diferente, pode variar pH, então tem uma série de questões que levam aqui a grandes estudos do ponto de vista de biotecnologia. Eu posso trabalhar no meio de seleção e encontrar uma espécie ou uma espécie de levedura diferente, ou até mesmo do próprio Saccharomyces, um isolado diferente, que produz muito mais em uma amplitude de variações ambientais maior. Então isso é um processo que a biotecnologia pode ajudar, pode trabalhar junto. Então tem gente que trabalha só com isso, só com seleção de linhagens para a produção de bioetanol de primeira geração, tá? Em caldeiras. Nós podemos ter aqui um de segunda geração. O que é diferente do primeira geração? O de segunda geração, em vez de usar somente os açúcares mais fáceis, vamos dizer assim, a partir dos alimentos, utiliza também os outros componentes do alimento. Por exemplo, usa celulose, né? São os lignos celulósicos, vamos dizer assim. Então ele usa a biomassa toda. Então veja, ele começou a complicar, ou seja, aqui você tem, quando a gente pega a cadeia lá de produção de energia, qual é o que a gente consome primeiro, o organismo em si? São aqueles açúcares, principalmente a glicose, ou seja, a glicose ela é consumida logo de imediato. Aqui nós temos uma série de outros açúcares que nós vamos precisar do quê? De pré-tratamentos, ou sejam eles químicos, né? E vamos ter aqui também, ou nós podemos usar aqui a biotecnologia, ou seja, nós podemos ter um organismo, por exemplo, que quebra a lignina, que quebra a celulose, por exemplo, ele extrai a lignina do processo, né? Porque a lignina não é interessante, nós temos interesse em quem? Na celulose e na celulose. Nós podemos ter um micro-organismo aqui que faça o quê? A quebra da celulose nos açúcares menores, que desintegre a hemicelulose. Aí nós podemos ter um segundo organismo que faz o quê? A produção do etanol. Ou nós podemos fazer o quê? Engenheirar um micro-organismo que faça esses dois passos no mesmo organismo. Ou seja, o organismo quebra e produz o etanol. Então, isso seria o quê? Um grande avanço da biotecnologia para esse passo anterior. O de terceira geração baseia-se em avanços feitos na fonte. Quem é a nossa fonte de produção de biocombustível? É a matéria-prima, aquela que produz a biomassa. Então, ao invés, veja que aqui nós estamos pegando aqueles vegetais que foram secularmente melhorados para produzir alimento ou para produzir alguma outra
alguma outra commodity para produzir celulose, para produzir etanol. Aqui na terceira geração, não, nós vamos fazer melhoramentos de plantas para produzir etanol. Então, ou seja, pode ser que, por exemplo, a soja que produz a soja para alimento não seja a soja mais adequada para produzir o óleo para biocombustível. Então, no de terceira geração, o que nós vamos fazer aqui? Melhoramento clássico. Ou seja, nós podemos fazer inclusive cruzamentos entre indivíduos diferentes para ter uma variedade mais adaptada à produção de biocombustível. E um exemplo aqui que está na literatura: eucalipto com baixo nível de lignina. A lignina é um componente indesejável para a produção de celulose. Ou seja, quem produz papel já sabe que tem que fazer melhoramento para retirar a lignina. Agora, também não podemos tirar toda a lignina, porque senão o eucalipto vai crescer que nem abóbora. Ou seja, não vai ficar a árvore em pé. Então tem que ter um meio termo. Então o que se faz melhoramento hoje? Para a produção de eucalipto com baixa concentração de lignina, mais baixo do que para a celulose. Então isso aqui está na literatura, pode buscar o trabalho. E existem autores que dizem aí a respeito do etanol de quarta geração. Tá? Então o que são os biocombustíveis de quarta geração? Seriam aqueles que têm carbono negativo. Todos os outros aqui, o que a gente visa? Carbono zero. Ou seja, o carbono que você emite é igual àquilo que você absorve. Então, carbono zero. No de quarta geração, baseia-se em avanços feitos na fonte também, mas para carbono negativo. Ou seja, ele absorve mais carbono do que emite. Então, seria um de terceira geração, mais melhorado ainda. Se existe a palavra, a locução mais melhor, né? Então, nós temos esse aqui, que seria de quarta geração. Então, é a bioenergia com armazenamento de carbono. Ou seja, ele consome mais carbono. Onde que a biotecnologia aqui entra? Em todos esses passos. Ou seja, nós podemos descobrir que isolados melhores, mais produtivos, mais adaptados ao processo fermentativo. Nós podemos descobrir aqui micro-organismos que são lignocelulósicos ou que fazem os dois passos juntos, ou seja, a produção do etanol e a quebra, a desintegração da biomassa e a produção do biocombustível. Aqui nós podemos, além de ter melhorado a fonte, também utilizar a biotecnologia para micro-organismos, ou seja, que nós ampliamos. Aqui nós estamos trabalhando nos dois casos aqui no final da cadeia, tá? No finalzinho da cadeia. Nessas outras duas aqui nós vamos trabalhar onde? Desde o início da cadeia toda, na base da seleção de micro-organismos ou até mesmo de modificação genética de micro-organismos em si. Então, de primeira geração, como que é? Nós temos a matéria, ou seja, no caso dos americanos produzem a partir de milho, no caso dos brasileiros a partir de açúcar, tá? De cana-de-açúcar. Qual que é o processo básico? A partir do momento que você tem os açúcares, né, simples, você faz a fermentação por meio de micro-organismos. Classicamente esses micro-organismos são leveduras, né, saccharomyces principalmente, que vão produzir CO2, água e etanol. Então, esse aqui é o de primeira geração, tá? Então, bastante simples. Onde é que a biotecnologia sempre atua? Nesse caso aqui. Ultimamente, no caso da cana-de-açúcar, a biotecnologia tem dado um passo maior. A biotecnologia tem trabalhado aqui na cana-de-açúcar também, tá? Nós já vamos falar sobre isso daqui um pouco mais na frente. No caso do melhoramento, então, biotecnológico, ou seja, eu quero melhorar um micro-organismo. O que eu posso ter? Eu tenho uma via metabólica natural, ou seja, 1 tonelada de biomassa do composto X, soja, milho, girassol, qualquer composto. Então tem 1 tonelada de biomassa que produz um produto A. Depois, por meio de todos isso aqui, conversão, pode ser conversão enzimática ou química, né, ou termoquímica, você tem um produto B. Esse produto B também é convertido num produto C, que por sua vez, por meio de enzimas, né, de micro-organismos, é convertido em 50 metros cúbicos de etanol. Onde que a biotecnologia pode entrar? Pode entrar exatamente aqui. Você pode descobrir uma nova enzima que, ao invés de converter B em C, ela converte B em G. E você passa a produzir 50 metros cúbicos de butanol. Ou seja, você está produzindo um novo composto por meio do quê? De biotecnologia. Ou seja, ou você engenheirou, ou seja, você transformou um micro-organismo já existente com um gene que desvia essa via metabólica, ou você selecionou um novo organismo que faz toda essa via até B e depois desvia para G. Tá? Então a biotecnologia ela pode atuar dessa maneira.
Ou você pode fazer de que maneira? Você pode aumentar a quantidade. Então você tem 1 tonelada de biomassa X que produz por meio, você obtém um produto A, depois um produto B, veja que você já andou, que vai dar um produto E que vai produzir 150 metros cúbicos de etanol, ou seja, 3 vezes mais do anterior. Isso aqui por meio de quê? De engenharia genética, clonagem de genes. Você pode clonar 1, 2, 3 genes. Pode clonar, você pode fazer pirâmide de genes, que a gente chama de piramidação. Então esse aqui seria o quê? Um melhoramento biotecnológico simples de mudanças de vias e de seleção de micro-organismos. Então simples, bem tranquilo de fazer, que pode ser aplicado em qualquer um daqueles níveis. Aí eu trago um trabalhinho aqui para vocês, que foi publicado na Biotechnology for Biofuels. Fator de impacto da revista 5.5. Então um fator de impacto altíssimo. Olha o trabalho que a pessoa fez. Ele fez uma evolução adaptativa de um isolado industrial de Saccharomyces para combinar tolerância aos inibidores e a temperatura. Então o que ele fez aqui? Ele fez 2 coisas. Ele pegou um isolado que já era usado na indústria e juntou 2 características interessantes, que é o que? Ele deixou de ser inibido pelo produto, pelos inibidores, e consegue produzir etanol em grandes quantidades numa faixa de temperatura até 59 graus, se não me falha a memória, salvo o melhor juízo. Então um trabalho que ele fez o quê? Seleção biotecnológica ajustada com engenharia genética. Foi publicado quando? 2013, nem saiu o PDF final ainda. Está lá pendurado só a parte, o draft, o rascunho do artigo. Então veja que são trabalhos que a gente pode fazer e publicar em revista de fator de impacto altíssimo, dentro da parte de biotecnologia em si. O de segunda geração, aquele ali, o que ele está trabalhando aqui? Isso aqui para dar um exemplo para vocês, deixa eu ver se vocês captaram a ideia. Isso aqui para produzir na primeira geração. Ou seja, ele está fazendo produção na primeira geração, está lá dentro do sistema de caldeira. Eu não sei como funciona direitinho, então não visitei ainda um sistema de produção de bioetanol, apesar de ter morado muito tempo lá na região de Ribeirão Preto e não participei, não fui ver. Mas ele está fazendo exatamente para a produção de primeira geração. Tá? Veja que nós temos um resto, depois que você moe a cana, sobra quem? O bagaço. Tá? Isso era um passivo até tempos atrás, depois eles passaram a usar para geração de energia termodinâmica, termoelétrica. E aí agora o que já se está se fazendo? Nós já estamos utilizando o bagaço também para produzir energia. O que é o bagaço? O bagaço é celulose e lignina, tá? Celulose. Então nós vamos ter enzimas que vão degradar esse primeiro biomassa, separar a lignina, e nós vamos ter então o que? As fibras de celulose, que por sua vez vão ser quebradas em açúcares menores, simples, e esses açúcares simples vão ser fermentados, vão ser utilizados na produção de etanol. Então nós temos o que aqui? Ação de micro-organismos. Tá? Nós podemos ter vários micro-organismos que vão fazer esse trabalho num único passo ou em vários passos. Quando a gente faz em vários passos, a gente tem vários micro-organismos para fazer isso. Quando a gente pode fazer em um único passo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, a Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente pode manipular tranquilamente, e colocar nessa Escherichia coli vários genes. Eu coloco um gene para degradar, para separar a lignina da celulose da celulose. Eu coloco um gene para, por exemplo, degradar a celulose em açúcares menores. E logicamente eu posso pôr toda a via metabólica do Saccharomyces numa bactéria. Então não tem problema. Ou você pode usar um conjunto de genes, você pode usar de organismos, você pode usar a bactéria e o Saccharomyces juntos, desde que os produtos que eles excretam não vão inibir a atividade de um ou de outro. Então isso é uma fonte para se trabalhar junto com a parte de biotecnologia. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? A engenharia genética, ou seja, a produção de OGMs ou até mesmo a seleção de micro-organismos selvagens. O que é um micro-organismo selvagem? É aquele micro-organismo que está na natureza, ou seja, nunca passou por nenhum tratamento, nada, é o selvagem, é o não domesticado. Aqui um exemplo também de um trabalho que foi publicado, ou seja, você tem uma bactéria que foi engenheirada, ou seja, ela excreta uma enzima que degrada a celulose, e depois tem outra enzima, celulose tem outra enzima então que faz a parte de hidrólise dos oligosacarídeos, monossacarídeos. Então, ou seja, uma mesma bactéria faz todo o processo, pode produzir inclusive o produto de interesse. Então, são locais onde você pode atuar do ponto de vista da biotecnologia em si. Aí outro trabalhinho que eu peguei também aí hoje,
né, para mostrar para você. Estava lá guardado, eu falei assim, não, acho que isso aqui vai ser legal para mostrar lá hoje. O que nós temos aqui? Produção do quê? De gordura, né? Em português é ácido graxo, isso mesmo, né? É ácido graxo. Por meio de quê? Por meio de cianobactéria. Você vê, a bactéria produzindo gordura, né? O que o cara fez? Ele fez umas modificações. Aqui nós temos toda a via metabólica, tá vendo? Começa lá em cima, tá vendo o piruvato aqui embaixo, né? Ácido tricarboxílico, né? Então o que ele fez? Ele fez umas modificações aqui, ó, que vem para cá, se você observar, e vai produzir quem aqui? Os carbonos, né? As cadeias carbônicas que a gente tem interesse. Não, para produzir o que? Biodiesel. Porque a partir de gordura a gente produz quem? Biodiesel. O que é isso? Micro-organismo. Então veja aqui o que nós temos aqui: 800 ml de cultura, né? E essa parte branca aqui, ó, é a gordura que está sendo produzida. Então o que é isso? Engenharia genética aliada ao quê? Ao entusiasmo, né, do pesquisador que foi fazer isso. Tá? Teve um entusiasmo bastante grande, porque não é tão fácil assim a gente conseguir isso, né? E buscou genes para transformar a via, para desviar a via metabólica. Ou seja, ao invés dela produzir aqui embaixo o etanol, etc., ela desvia e faz essa produção de biocombustível em si. Tá? Então, ou seja, exemplo de aplicação da biotecnologia na produção do nosso biocombustível que a gente tem interesse. Essa moça aí, ó, Rosana Goldbeck, né, colega lá da Unicamp, trabalha com biocombustível, fez uma tese, determinação das propriedades ligocelulíticas e estudo genético de micro-organismos silvestres isolados de diversas regiões brasileiras visando a produção de bioetanol. Inclusive ela isolou o micro-organismo aqui da região. Então o que ela fez na verdade? Ela fez um trabalho que ela saiu coletando solo embaixo de pequi, ela isolou embaixo de vários pequizeiros, né, aqui na região mesmo. E desse solo ela fez cultivo no laboratório, né? Ou seja, ela usava, por exemplo, um meio à base de celulose. Aí via lá quem crescia. Ah, esse aqui cresceu, ela isolava e estudava o micro-organismo. Então, desse trabalho de tese de doutorado dela, hoje ela faz pós-doc lá em Campinas, ela publicou esse trabalho aqui no ano passado, nesse ano, 2013, fevereiro. Tá? Que é o quê? O screening, a caracterização e a capacidade biocatalítica de lipases produzidas de leveduras dos biomas brasileiros. O que é isso? Isso é biotecnologia, ou seja, saiu catando terra por aí, ó, e fez um screening no laboratório e produziu um trabalho muito elegante, muito legal. Então, aplicações da parte biotecnológica. Isso é importante para nós? Extremamente importante. Ó. Essas lipases, essas enzimas todas, a gente pode depois sequenciá-las, né? Inclusive aqui ela fez a caracterização, ou seja, sequenciou o gene, e a gente pode transferir isso para um outro organismo que a gente tem interesse. Vai ser que aquele organismo ali não interessa para nós, que ele é um organismo não melhorado. Mas se a gente sabe qual é o gene, a gente pode fazer essa transferência por meio da engenharia genética. Então são exemplos que a gente pode trabalhar. Terceira e quarta geração dos biocombustíveis. Até agora a gente viu o seguinte: a gente estava trabalhando onde? No final. Ou seja, produzia-se a massa e a biotecnologia estava lá no final. Trabalhando lá no finalzinho. Na terceira e quarta geração a gente vai pegar o boi pelo chifre. Desde o início, nós vamos ter que melhorar as culturas para que a gente possa produzir biocombustíveis de terceira e quarta geração. Ou seja, se nós tivermos uma biomassa já adaptada, melhorada para a produção, nós já temos um ganho lá na frente bastante grande. E onde entra a biotecnologia aqui? Em toda a cadeia, desde a seleção das melhores sementes até a seleção dos melhores genótipos, a introdução de genes de resistência a pragas, a introdução de genes de resistência a doenças, né? A transferência de genes, por exemplo, genes de resistência a herbicidas. Se você transfere um gene de resistência a herbicida para uma desses produtos, nós vamos ter um ganho bastante grande. Ou seja, é biotecnologia voltada para quê? Para a produção de biocombustível, mas onde? Visando a fonte, visando a biomassa. Está dentro do biocombustível? Sim, porque está dentro de toda a cadeia, né? Ou seja, nós estamos trabalhando na cadeia de produção. Então aí nós temos exemplos, né, de várias culturas usadas para a produção de biocombustíveis que podem ter sido utilizado nelas o processo biotecnológico, ou simplesmente pegou uma cultura da agronomia, do setor agronômico, e desviou para a produção de biocombustível. Então nós temos aqui a palmeira, né? Esse aqui é o Jatropos, né? O peão manso. Esse aqui eu não me lembro, desculpe, e esse aqui é a mamona. Então, ou seja, nós podemos fazer o que aqui? Isso aqui tem praga? Tem. Tem doença? Tem. E tem necessidade nutricional? Tem. Onde a biotecnologia entra? Em todos esses processos. Tudo que nós vamos fazer aqui tem
biotecnologia voltada. Então a biotecnologia não é só o laboratório, né? Ou seja, nós às vezes falamos assim, não, eu trabalho em biotecnologia e produção de etanol. O cara está no laboratório. Não, ele pode estar lá no campo, tá? Produzindo a biomassa. E veja aqui um exemplo, né? Domesticação do milho, do teosinte, até nós temos o milho, né, que hoje nós conhecemos, 9.000 anos. Imagine se a gente fosse partir de agora para a produção de biocombustível com melhoramento só clássico, sem ajuda da biotecnologia. Mais de 9.000 anos? Não sei, talvez um pouco menos, porque a gente já está, né, azeitado, né? A gente já aprendeu bastante coisa, mas demoraria bastante tempo. E ainda, nós não podemos deixar de falar do quê? Das plantas transgênicas. Ou seja, nós podemos fazer transgenias em plantas, inclusive para adaptá-las à produção de biocombustível. Então, o que são plantas geneticamente modificadas, né? Ou seja, organismos geneticamente modificados? Quando a gente fala em plantas, PGMs, quando a gente fala em organismos no geral, OGMs. Como que nós podemos engenheirar as plantas? Então, nós temos uma célula, né, que nós temos o DNA. Esse DNA a gente pode descobrir um determinado gene, um gene de uma enzima interessante que vai produzir um determinado composto na planta, um óleo, né, que vai dar origem a um óleo pesado, que é interessante. Então a gente pode pegar esse gene, ou pode ser de uma célula bacteriana o gene, e transformar numa planta. E essa planta a gente recupera ela e ela vai passar a produzir aquele composto que a gente queria. Então, ou seja, a gente faz da planta o quê? Uma biofábrica voltada para a produção de biocombustível em si. E onde que nós vamos trabalhar em cima? Nós temos que ver que nós temos que trabalhar em genes e proteínas. Então primeiro a gente analisa o caráter. Tem o caráter que a gente tem interesse? Sim. Aí a gente vai voltando e vê qual é o gene de interesse. Então a gente pode trabalhar para saber o caráter a termos de proteína, de RNA ou mesmo de sequenciamento gênico ou mutagênico. Você pode mutar o gene e ver se a característica some ou não. Por exemplo, você tem uma planta que é resistente a determinada bactéria. Aí você vai lá e muda com o gene X. Aí a planta passa a ser suscetível. Qual é a conclusão? O gene que você mutou era responsável pela resistência. Então você pode transferir aquele gene para uma outra de interesse. Então nós podemos fazer, ao invés de clonar, a gente fazer sequenciamento, fazer mutação gênica. Por que plantas transgênicas? É porque elas têm um incremento bastante grande de produção. Então nós vemos que a fibra do algodão aqui, ele teve um incremento de 1,5% com o melhoramento clássico, teve um incremento de 60% por meio da biotecnologia. Ou seja, em inserção de um único gene, você teve um ganho bastante grande. Milho e soja, então nem se fala, a gente usa a biotecnologia para várias questões, principalmente para resistência a doença, resistência a pragas, né? Nós temos o milho BT. E eu vou falar bem de en passant sobre as ferramentas, sobre duas ferramentas de transformação de plantas, né? Qual que a gente pode utilizar? O agrobactéria tuberfacis, que é uma bactéria de solo comum, né? O que essa bactéria faz? Ela tem um plasmídio TI, e esse plasmídio TI tem um DNA T. Esse DNA T, ele é enviado para a planta, para o núcleo da planta. Tá? Então o que o homem pode fazer? Ele pode pegar esse plasmídio T aqui, no lugar do tDNA, e colocar o DNA dele de interesse. Eu quero colocar o gene ali para a produção de algum óleo, de algum polissacarídeo, de alguma gordura. E aí essa bactéria vai enviar esse gene para a planta. Aí nós podemos fazer isso onde? Em células, né? Em células de plantas, e nós sabemos que as plantas elas têm o poder de você consegue recuperar uma planta a partir de uma célula. Então você faz cultura de tecido e recupera então a planta transgênica. Então biotecnologia também. Outra maneira, porque nem todas as plantas são suscetíveis ao agrobactéria. Tem planta que o agrobactéria chega lá, tenta infectar e não consegue, porque a planta não é suscetível, é resistente. Então como é que você vai fazer a transformação genética? Existem outras 4 técnicas, mas as duas mais utilizadas ou é o agrobactério ou é a biobalística. Então você tem aqui, você coloca o gene em volta a cápsulas de tungstênio ou cápsulas de ouro e dá tiro, tiro mesmo, é um canhão na célula até você conseguir fazer a transformação. Então você pode fazer isso em cultura de célula em laboratório ou até mesmo em vivo. Tá? Então tem essa maneira de você transformar as células. Então aqui um exemplo, né? Ou seja, um inseticida biotecnológico. Você tem uma planta que foi transformada com um gene de uma bactéria que é resistente a um determinado inseto, e aqui a planta que não foi transformada. Se você faz isso numa cultura especificamente para a produção de bioetanol, de biocombustível, essa técnica aqui de melhoramento, né, para a planta em si, ela tem a ver com o processo de produção do biocombustível. Então não é só a parte lá do laboratório em si. Outros biocombustíveis produzidos por micro-organismos, né? Nós temos biogás, arqueobactérias
metanogênicas produzem biogás. Então nós podemos selecionar micro-organismos para a produção de biogás também. Biohidrogênio, né, tem as cianobactérias, clostridio, E. coli recombinante, né? Então, butanol, clostridium também, algas produzem butanol. Então veja que nós temos uma série de micro-organismos que a gente pode desenvolver uma linha de pesquisa exatamente num desses compostos, desses filão, vamos dizer assim, e é biotecnologia que nós podemos fazer, né? Ou nós também podemos fazer melhoramento da macaúba, né? Que eu vejo assim com um olho bastante interessado, né? Isso aí eu vejo com bastante promissor, né? Primeiro que a macaúba não é assim tão comestível, né? Ou seja, em que pese algumas pessoas pegar o coquinho da macaúba, né, socar, quebrar, tirar a castanha e comer, ela não é um alimento, não faz parte da cadeia. Ninguém vende macaúba, nada disso, não é algo de alimento mesmo. É, por exemplo, até para diversão, né, quebrar um coquinho de macaúba. Então isso aqui é um banco de germoplasma do professor Sérgio Mutoik, lá em Viçosa, né, fica na verdade no município de Araponga. Nós fomos visitar lá esses tempos atrás para fazer uma parceria com ele, inclusive para escrever alguns projetos. E eu fiquei assim totalmente espantado, eu nunca tinha visto plantio de macaúba. Então assim, algo que me deixou assim, ele até olhou para mim e falou assim: você nunca viu isso? Eu falei: não, nunca vi, cara. Então, muito legal, você vê o plantio, cuidado, bonitinho. Então veja aqui que temos duas áreas, essa área está limpinha, não está? Essa aqui você vê que tem grama embaixo. Qual que é o intuito disso? Fazer um consórcio com o gado. E o que tem a ver com a biotecnologia? Tem, mas se a gente fizer, isso aqui vai ter praga no futuro. Isso aqui pode ter... A gente pode descobrir genes na macaúba que sejam interessantes para você clonar em outra macaúba, né? Você pode fazer aqui o quê? A propagação vegetativa de espécies superiores. Você tem uma árvore aqui que produz muito. Como que você pode fazer isso? Você pode propagar vegetativamente essa árvore e fazer um plantio clonal. Então aí entra a biotecnologia. E aqui o que tem a ver com o consórcio com o gado? Tem a ver que isso vale para terras subutilizadas, né? Ou seja, principalmente em locais que você tem muita demanda de locais áridos, né? Então você pode trazer a macaúba para recuperar o ambiente ainda a introdução do gado na propriedade em si. Aqui nós vemos a altura, né? Baixinho, ó, produzindo, olha aqui o cacho pegando no chão, né? Tá bem legal. Então assim, aqui ó, outra parte, você vê aqui ó, tá com uma inflorescência, né? O cacho ele tá florindo. Mas o que tem a ver com a biotecnologia? Tem a ver com a parte de insetos em si. Nós podemos ter insetos que vêm aqui para comer o pólen, eu levo embora. Nós podemos ter insetos aqui que vêm aqui e polinizam, ou seja, ele não é tão praga quanto o outro anterior. Nós podemos ter aqui, a partir daqui, fazer cultura de antera, uma série de coisas que você tem a ver com a produção, com a propagação dos indivíduos, né? Fazer estudos de propagação vegetativa, e inclusive pragas e doenças. Você pode verificar se tem pragas e doenças. Então, tem uma parte aí de biotecnologia, de melhoramento que está envolvida com isso. Aqui, ó, eu nunca tinha visto isso. Eu vejo macaúba com tanto cacho desse jeito assim bonito, você vê, né? Aquela lá que a gente mostrou com as partes, né, produzindo. Aqui, ó, baixinho, tá vendo a cerca? Bem na beiradinha da cerca, aqui mais de perto um pouquinho, né? E aqui, bem legal. Então veja, se a gente consegue um produto desse, aí a gente vai entregar esse corpo para fábrica que vai fazer o óleo. Ela vai lá, prensa, tira o óleo. Aí esse óleo vai para onde? Vai para outro setor que vai fazer o quê? A produção do biocombustível, propriamente do biodiesel. E aí eu não sei como funciona, né? Segundo o professor Fábio falou bem rapidamente esse dia, tem que fazer uma velocidade de transesterificação, não sei como é que funciona direito. Mas será que não tem nenhum micro-organismo que pode fazer isso de uma maneira melhor, mais barata, né? Pode ter sim, ué. No início da vida, tudo era feito mecanicamente. Hoje a gente já tem micro-organismos que fazem diversas coisas para nós de maneira mais econômica, mais rápida, mais pura. Então, uma vez entregue o óleo, aí é outro setor que vai trabalhar com isso. Então veja que aqui o que nós temos, que a gente viu nesses dois últimos slides? A produção da biomassa em si. Tem a ver com o quê? Com a produção do biocombustível de terceira e quarta geração. Ou seja, nós estamos fazendo melhoramento genético da macaúba para quê? Para a produção de biocombustível, não é para comer. Então não interessa para nós se o coquinho lá dentro que é comestível vai ser grande ou pequeno. O que interessa para nós é que ela produza uma quantidade boa de óleo. Ainda, depois que ela produzir esse óleo aqui, o professor Alexandre pode testar se esse óleo tem as qualidades adequadas para a produção do biodiesel.
Pode ser que aquela macaúba que produziu maior quantidade de óleo não é a melhor para a produção do biodiesel em si. Pode ser que nós tenhamos uma outra que produz um pouco menor, mas que o biodiesel vai ser de melhor qualidade. Mas é um outro setor. Então a cadeia produtiva ela vai estar junta, vai estar engajada, vai andar sempre. Ou seja, eu não vou fazer melhoramento aqui, seleção nessa macaúba, olhando o tamanho do fruto. Eu vou fazer a seleção aqui de acordo com o feedback que me for passado lá da produção do óleo, a qualidade do óleo. Ah, esse óleo é bom. Aí eu volto lá e falo assim, essa matriz é boa, produz um óleo de boa qualidade. E aí você vai ficar igual essas duas aqui. Sossegadas, né? Com a macaúba no bolso, muito tranquilas. Perfeito? Era isso. Estou aí à disposição para alguma pergunta.